Não depende de mais ninguém. Depende de ti, da tua aceitação. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Lupas Road. Eu chamo Luísa Paiva, se és novo aqui e se não és, muito obrigada por teres voltado. Desde já vou-vos pedir para deixarem um like neste vídeo, subscreverem o canal e partilharem muito. Como vocês podem ver, eu hoje não decidi. Eu pedi sugestões e vocês pediram que eu falasse sobre a minha jornada, se eu posso dizer, né? Ou a minha caminhada até os dias de hoje com relação à minha autoestima. Então, é isso. Eu não sei qual vai ser o título do vídeo, se vai ser vamos falar sobre isso, mas pronto, se clicaste, muito obrigada. E depois da intro, vamos continuar com o nosso vídeo. My name is Luisa. I found this Georgia piece. She suck on that dick for free. She swallowed that vitamin D. She loving me endlessly. Got some niggas. Como vocês sabem, eu sou youtuber. Claro, eu sou youtuber, como vocês estão a ver aqui. E também, vocês também devem saber que eu tenho duas irmãs lindas e maravilhosas. Eu vou meter aqui a foto das duas, provavelmente. E para começar a falar da minha jornada com relação à minha autoestima e como é que eu cheguei até o dia de hoje, em que eu posto fotos de fato de banho no Instagram, posto fotos com certos outfits no Instagram, eu tenho que começar pela minha infância. E pela minha infância eu tenho que começar a falar sobre as minhas irmãs. Por quê? Porque eu cresci com as minhas duas irmãs mais velhas e eu fui sempre criada, eu fui criada pela minha tia, minha madrinha, e ela sempre me disse: tu és quem tu és, tu não és as tuas irmãs. E dentro de casa, tipo, o ambiente sempre foi esse: eu sou quem eu sou a Luísa, a Flor é a Flor, a Ana é a Ana. Até aí tudo bem. Mas quando eu comecei a ir para a escola, as coisas mudaram muito. Posso dizer que eu nem pensava nisso na escola durante o meu ensino primário, mas quando eu passei para o ensino secundário, o que é que começou a acontecer? O que começou a acontecer é que eu via que muitas meninas à minha volta, as minhas amigas, estavam a crescer e eu não. Então, aquilo era tipo, as minhas amigas já desfrizavam cabelo, as minhas amigas já usavam brincos tipo argolas, as minhas amigas já usavam certas roupas que eu não usava. Não usava não porque não gostava, mas é porque eu sabia que não era a hora certa para usar. Olhava para as outras meninas na escola e ficava tipo, mas elas estão vestidas tipo as minhas irmãs. E aí começa o por que que tu não és tipo as tuas irmãs? Por que que tu não vestes como as tuas irmãs? Por que que o teu corpo não é como o das tuas irmãs? Eu sempre fui uma criança gordinha, como eu sou até hoje. E as minhas irmãs sempre foram super magras. Super magras. Tipo, super magras. E eu era a gordinha do meio. Então, eu comecei a ouvir comentários do tipo: por que que tu não vestes com as tuas irmãs? Ou como é que a tua irmã é magra e tu és gorda? Por que que tu és assim, ela é assim, não sei o quê? Como é que a tua irmã é mais bonita que tu? Por que que as tuas irmãs... Prontos. Eu cresci a ouvir sempre as tuas irmãs, por que que as tuas irmãs fazem isso? Por que que você não faz? Por que que as tuas irmãs são bonitas? Por que você não faz? Foi assim que eu cresci. Então, eu comecei a tentar ser mais como as minhas irmãs. Então, aquilo tudo da minha tia, minha madrinha sempre tem me ensinado: tu és quem tu és, aquilo começou a desaparecer. Eu deixei de acreditar em tudo que ela dizia com relação a isso, porque eu passava mais tempo na escola do que em casa. E passando mais tempo na escola, eu passava a ouvir mais comentários com relação a isso do que comentários positivos do tipo: tu és quem tu és. O meu telefone está tipo na direção da janela e meus vizinhos acabaram de passar. Então foi isso. Eu, durante a minha adolescência, comecei a tentar ser mais como as minhas irmãs, vestir mais como as minhas irmãs. Tentei
criar uma personalidade que não era a minha, porque eu hoje olho e vejo quão iguais e diferentes nós somos ao mesmo tempo. Então, eu cresci, comecei a, tipo, tentar ficar mais como a Flora, ficar mais como a Nízia e tudo mais. Porque eu achava que essa era a forma das pessoas me aceitarem na escola, essa era a forma de chamar a atenção das pessoas, porque eu, sendo a Luísa, não chamava a atenção, a mesma atenção, o mesmo tipo de atenção que as minhas irmãs chamavam. Então, boa parte da minha vida eu tentava ser que nem as minhas irmãs, tentava ser uma cópia das minhas irmãs. Porque eu ouvia comentários do tipo, por que as tuas irmãs vestem isso? Por que as tuas irmãs estão sempre com coisas de marca e tu não estás? Esse foi um dos comentários que mais me afetou em toda a minha vida, do tipo, por que as tuas irmãs têm certas coisas que tu não tens? E eu achava que eu tinha que gostar das mesmas coisas que as minhas irmãs. A vida, as pessoas te destroem, você sabe? Mas quem te destrói mais é você, mas pronto. Enfim. Eu tentava sempre me explicar, mas chegou um momento que eu, tipo, cansava de toda hora explicar. Epa, as minhas irmãs têm isso, têm aquilo, porque elas trabalham, porque é isso que elas gostam, eu não gosto disso. Chegou um momento da minha vida, esquece, que eu fiquei cansada. Mas não é que eu fiquei cansada do tipo, agora não, vou mudar, não. Eu só fiquei cansada de me explicar. Então, para isso, eu comecei a fazer o que elas faziam. Comecei a pedir coisas às minhas irmãs, à minha madrinha, para tentar ser como elas. Porque eu pensava que essa era a forma em que eu haveria de ser aceita no meio das outras meninas na minha escola, no meio dos rapazes. Quem diria? Hoje em dia eu nem quero saber. Este é um pouco do meu background, da minha infância. E, para além disso, existiam coisas do tipo, tu és muito gordinha, não sei o quê. Eu tenho pernas enormes. E eu sempre cresci, as minhas tias diziam tipo, tu não podes vestir isso porque vai chamar a atenção, porque as tuas pernas já são diferentes das outras meninas. É que era tantos comentários que eu hoje olho e eu, tipo, se um dia eu tiver uma filha, eu nunca vou fazer esse tipo de comentários. Nunca. Eu não vou sempre sentar com a minha filha e ficar, tipo, tentar saber o que está se passando na escola, porque eu acho que agora é, tipo, que naquele tempo não era algo que as pessoas faziam muito. Então é isso. Eu cresci e depois eu comecei a viver só com as minhas irmãs. Graças a Deus, eu não tenho irmãs egoístas. Eu não tenho irmãs que não vão te fazer sentir mal com a forma que com a tua aparência, não vão te fazer sentir mal com nada. As minhas irmãs, por terem crescido no mesmo ambiente em que eu cresci, elas não queriam que eu passasse pelas mesmas coisas que elas passaram. Então, eu só tenho muito a agradecer às minhas irmãs, porque se não fosse por elas, eu provavelmente não teria o nível de autoestima que eu tenho hoje. Porque as minhas irmãs sempre me disseram, nós somos parecidas sim porque somos irmãs, mas ser parecida não significa que nós temos a mesma identidade. Não significa que nós somos a mesma pessoa, não significa que nós vamos gostar de fazer as mesmas coisas. Não significa que eu estando confortável com o meu corpo, tu estarás confortável com o teu corpo. E graças a Deus, eu tive muitas conversas desse tipo com elas, mas isso não queria dizer que a minha mente mudou de um dia para o outro. Não. Por quê? Porque ainda existia eu própria, ainda existia aquele sentimento em que eu me comparava com outras pessoas fora de casa, não só com as minhas irmãs, mas com as minhas melhores amigas e tudo mais. Eu, quando fui viver para o internato, vos dizer já que foi uma das melhores coisas que me aconteceu, porque aí eu descobri os meus talentos, porque eu estava sozinha, eu descobri os meus talentos, descobri o que é que eu gostava, o que é que eu não gostava, e eu comecei a criar e a aceitar-me mais como eu sou, e começar a criar a minha identidade. Mas, com relação ao meu corpo, eu sempre me senti um pouco mais desconfortável. Por quê? Porque a minha melhor amiga, Andrea, uma das minhas melhores amigas,
é muito gostosa. Tem Hourglass. E eu ficava tipo, ok? E nós fazíamos tudo juntas. Nós dançávamos as mesmas aulas, tudo nós fazíamos juntas. E por mais que eu já estava tipo na fase de tipo, não, eu já sei quem eu sou, já sei como é que eu sou e não sei o que são os meus talentos, eu ainda estava naquilo do tipo, será que as pessoas gostam mais dela do que eu por causa do corpo dela e não sei o que, não sei o que. Mas depois, eu acho que isso também tem muito a ver com a forma com que os teus amigos, as tuas amigas vão te fazer sentir. Porque a Andrea nunca me fez sentir menos ou inferior a ela por ela ter o corpo mais bonito que eu. O que é algo que eu notei no meu passado. No meu passado, as pessoas ao meu redor faziam esse tipo de comentários e era por isso que eu me sentia mal. Porque eu achava que para ter as pessoas que eu gosto por perto, eu tinha que ser alguém diferente. Ou eu tinha que emagrecer, ou eu tinha que fazer dieta X, quando eu nem sequer tinha a idade de fazer dieta. Mas dizer que sim, as pessoas ao teu redor vão influenciar, mas uma coisa que a minha irmã Flora sempre me disse é: se você não quiser mudar, se você não for a pessoa a entender, se você não for a pessoa a se aceitar, não interessa o redor, não interessa o que as pessoas à tua volta vão dizer, não interessa. Porque sim, eu tinha assim algumas pessoas na minha vida que falavam: não, mas tu és bonita, tu tens um corpo bonito, tudo. Mas eu, por ter posto na minha cabeça que não, porque eu tenho que ser assim, porque eu tenho que ser mais como as minhas irmãs, porque eu tenho que ser mais como as minhas amigas. É você. É você. Um conselho que eu vou vos dar é: não depende de mais ninguém. Depende de ti, da tua aceitação. Quão confortável tu és contigo mesma, com o teu corpo. Porque, tipo, depois de tanta conversa, depois de tanta coisa, e depois, para ser sincera, eu cheguei numa fase da minha vida que eu comecei mais a pensar que a vida é muito curta. Estava a morrer muita gente e eu fiquei tipo, será que eu vou mesmo só continuar nessa situação do tipo não me aceitar até que um dia Deus decidir tirar a minha vida? Eu fiquei tipo, se eu quiser mudar X e Y no meu corpo, eu tenho que ter disciplina o suficiente para ir para o ginásio. Eu é que tenho que tomar a decisão de tomar certas atitudes para me sentir confortável comigo mesmo. E já que eu não é que eu esteja 100% confortável com o meu corpo. Claro que eu não queria ter barriga. Claro. Quem nunca? Mas é aquilo, eu não vou mais me meter numa situação em que eu estou super com raiva do meu corpo, eu tenho que me comparar com os outros, porque no fim do dia, se eu não gosto da barriga, eu é que tenho que controlar o que eu como, eu é que tenho que ir para o ginásio, tudo depende de ti e da tua mente. E isso foi a melhor coisa que eu aprendi para com que eu me sentisse mais confortável com o meu corpo. É tipo, tudo está nas minhas mãos, se eu quiser mudar alguma coisa, eu é que tenho que fazer o esforço para mudar isso. Eu é que tenho que parar de ouvir as pessoas e saber que eu sou o suficiente. Os meus talentos, o que eu visto, o meu estilo, é a minha identidade. Aceitar a minha identidade foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque normal é boring. Porque se você está a tentar ser que nem as outras pessoas ao teu redor, tu estás a tentar ser uma pessoa que tu não és, quer dizer que tu és uma cópia de todo mundo. Vocês têm que saber que vocês são autênticos por serem diferentes. Então, sejam autênticos, embrace your body, embrace yourselves, embrace your personality, seja quem tu és. Eu acho que eu ainda estou nessa fase de tipo melhorar e melhorar e melhorar sempre, e eu acho que vocês notaram, e é por isso que algumas meninas pediram que eu viesse falar sobre isso no YouTube, porque as meninas estão sempre a me enviar mensagem, e dessa vez eu sim recebi mensagens, porque eu agora sou uma pessoa séria e as pessoas já me levam mais a sério. E as pessoas pediram que eu viesse aqui e falasse como é que eu cheguei até aqui. Então, o que nunca calar é: tens coragem de postar uma foto assim? Tens coragem de sair assim? Se eu não tiver coragem, quem é que vai ter? Se eu não tiver coragem de usar as coisas que eu gosto, de vestir da forma com que eu me sinto confortável,
Quem é que vai fazer por mim? Se eu todos os dias sair da minha casa e ficar com medo de fazer o que eu quero, de vestir o que eu quero, de me sentir confortável com o meu corpo, porque as pessoas vão me julgar, olha, não estou a fazer nada. Quer dizer que eu estou a viver pelos outros, não estou a viver para mim. Porque é uma coisa que eu digo sempre às minhas amigas e quem me conhece sabe. Mesmo se você respirar, tem sempre alguém que vai falar por que a Luísa está a respirar assim. Tem sempre alguém que vai te julgar e algo que eu quero que vocês entendam é que as pessoas que mais te julgam são as pessoas que gostariam de fazer o que você faz e não têm coragem. Porque pessoas que julgam muitos outros porque eles fazem, pelo que eles vestem, são pessoas que estão desconfortáveis com eles mesmos. I said what I said, I meant what I said. E é isso. Eu acho que eu não sei mais o que eu podia vos falar. Eu vos expliquei a minha história. Vos expliquei o que me ajudou, o que não me ajudou. E eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Espero que eu tenha respondido as vossas perguntas de como é que eu consegui ter uma autoestima como a que eu tenho. Again, eu não quero dizer que eu esteja totalmente confortável com o meu corpo ou com a minha cara eu tô. É mentira. Não, é verdade. Mas se eu não estiver confortável, quem é que vai estar? O corpo é meu. Vou fazer o quê? Vou tirar, vou devolver no Senhor? Não tem como. As pessoas vão sempre vos julgar e lembrem-se que a mudança parte de ti. Se tu não tomares a decisão de mudar aquilo que tu não gostas, ninguém vai fazer por ti. Se tu não tomares a decisão de te aceitares, ninguém vai fazer por ti. Eu sei que é difícil entender isso, mas é com o tempo que vocês vão conseguir filtrar sempre o que as pessoas dizem. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal, seguirem-me nas minhas redes sociais, principalmente no Insta e no TikTok, porque agora sou TikToker. Vejo-vos no meu próximo vídeo.